Meus queridos irmãos da nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos reunir para a nossa reflexão desta noite. Não sem antes elevarmos o nosso pensamento em paz e harmonia na busca dos nossos bons mentores espirituais. De Jesus, nosso Mestre Maior, ao qual nós pedimos toda luz e inspiração aos nossos corações, aos nossos lares. Que nós possamos fazer esse contato com a espiritualidade superior, com os nossos corações. Para a nossa reflexão, vamos nos valer do livro As Perguntas de Jesus, de Felipe Trúculo Mascarenhas, editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, do qual nós vamos extrair algumas perguntas e meditar sobre elas. Perguntar é uma maneira de sondar o mundo interior. É uma maneira de estimular a capacidade de conhecimento, de saber ouvir. Quando perguntamos, nós prestamos atenção em tudo o que se passa, na expressão daquela pessoa a qual perguntamos, e ouvimos com atenção redobrada a sua resposta, porque ela vai fazer com que compreendamos o que se passa nesse coração. A pergunta é como aquele peixe no fundo da água, que procura o que precisa. Não encontrando, ele faz uma espécie de movimento extraordinário, revolvendo do fundo das águas uma nuvem que empana a visão, a princípio, mas faz descobrir o que ele precisa no fundo das águas. A pergunta é como este peixe, que faz revolver no fundo das águas da nossa alma aquilo que nós precisamos descobrir. E, enfim, nós olhando com mais atenção, com mais afinco, nós achamos o que nós precisamos, no fundo das águas do nosso mundo interior. O Livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas feitas aos espíritos, em que Allan Kardec fazia esse movimento de buscar no mundo dos espíritos as informações que nós precisávamos ouvir. Essas perguntas são direcionadas daqui para lá. No Evangelho de Jesus, encontramos inúmeras perguntas que são feitas no sentido de revolver o que há estagnado no fundo das almas. As perguntas de Jesus, que a princípio parecem simples e óbvias, têm esse poder de fazer com que se movimente as coisas que estão guardadas na alma do indivíduo. Com Kardec, sondamos o infinito. A nossa atenção vai na busca do nosso destino, na busca do mundo dos espíritos. Com Jesus, sondamos o nosso mundo interior. É esse mergulho para dentro, para vasculhar, para revolver o que está guardado em nossos corações, em nossa alma. As perguntas de Jesus parecem de respostas óbvias, simples, mas não são. São um convite ao nosso profundo mundo interior. Quando Jesus indaga, fala ao espírito imortal. Não são de respostas simples. Como está no nosso subtítulos, no subtítulo desse nosso trabalho, por que dormis? Ou seja, não é esse sono do corpo a que Jesus se refere, mas porque que a nossa alma está nesta sonolência que não se movimenta na busca do saber. As perguntas de Jesus são direcionadas ao profundo mundo interior, ao espírito imortal. Cada pergunta abrange uma determinada etapa da nossa evolução, da nossa escala evolutiva. Mostra onde nós estamos parados na nossa evolução. Isso nos faz nós nos perguntarmos o que nós encontramos nas lições de Jesus. O que elas estão significando para nós. O Evangelho de Jesus não é um conto de fadas, um conto mítico de um mundo inalcançável,
de uma história bonita, de alguém que veio do céu, sofreu e morreu por nós. É muito mais profundo. A vivência de Jesus é uma demonstração do caminho que precisa ser desenvolvido pelo Espírito para a sua evolução. É uma realidade a ser vivida. É muito mais do que uma história, um romance, um conto mítico. O endemoniado de Geraseno. E aqui vem a nossa primeira pergunta. Qual é o seu nome? Está lá em Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 9. O endemoniado de Geraseno. Quando Jesus atravessa o mar e chega às praias do Geraseno, e aquele endemoniado que vivia pelas ruas em andrajos, em situações de penúria e de muito sofrimento, com revoltas, com momentos de gracejo, com momentos de profunda ira, e outros de depressão e de tristeza, gritando e falando ao vento, a tudo, brigando com tudo que encontrava. Vagava pelos campos, pelas florestas, pela praia, e dormia entre os túmulos do cemitério. Notou o movimento que se fazia com a chegada do Mestre Jesus. E ele vem, corre ao encontro de Jesus. E aqui um detalhe interessante, quando olhamos pelos olhos da psicologia profunda. Esse movimento ao encontro de Jesus. Isso tem um significado profundo, muito interessante, porque é ir ao encontro de Jesus. É um movimento de aproximação e de busca, em que nós vamos ao encontro de Jesus. Essa força atrativa que o leva. E ao mesmo tempo podemos perceber que, embora endemoniado, embora numa situação tão crítica, reconheceu o Mestre e foi ao encontro dele. E nas suas imprecações ele usa a expressão: sei que és o Filho do Altíssimo. Um gesto de reconhecimento diante de quem ele estava. O que demonstra que nessa alma, nesse espírito, neste indivíduo, existia o que salvar, existia a semente do bem. E Jesus, ao invés de entrar no espírito das suas imprecações, simplesmente pergunta: qual é o seu nome? É uma pergunta que a princípio parece de resposta tão óbvia, tão simples e tão direta. Qual é o seu nome? O meu nome, por exemplo, o meu nome civil desta encarnação, a minha identificação, pelo menos está escrito lá na carteira de identidade, desta encarnação é Genir. Mas quem és? Quem és tu? Isto é o que importa. E esta é a direção da pergunta de Jesus, que não queria saber o nome dele. Ele era conhecido nas redondezas como o endemoniado do Geraseno, o que, aliás, é uma caracterização, não é um nome. Mas quem é? Quem és? Essa é a pergunta que precisava ser respondida. Sabe, a resposta é outra coisa significativa. Legião, porque somos muitos. Legião de quê? Legião de personalidades? Legião de espíritos, de demônios? Ou de ideias dispersas? Podemos observar aqui que esse endemoniado estava, segundo a expressão quando se lê a princípio, tomado por demônios, que não são nada mais, nada menos do que espíritos endemoniados. Espíritos tomados pela incerteza, pelo mal, tão perdidos quanto o indivíduo. Obsessores, quem sabe, mas espíritos, irmãos nossos,
tirando aquela ideia de demônio que toma o corpo do indivíduo e o bota a perder. São espíritos tão endividados quanto o indivíduo a quem obsedavam. Pode se referir também essas múltiplas personalidades a experiências anteriores, que às vezes revolvem do nosso mundo, das nossas vivências e vidas anteriores. Aquelas personalidades tomam conta da personalidade atual, multiplicando os nossos entendimentos, as nossas formas de perceber a vida, transparecendo na personalidade atual algumas experiências anteriores. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, usa a expressão dispersão íntima. Ou seja, essa incapacidade de nós termos constância, estabilidade, fixarmos a nossa personalidade. Todas as emoções, todas as ideias que vêm da mesma forma que vêm, se vão. Nós não guardamos nada, nós não temos firmeza, nós não temos estabilidade. Então essas ideias são essa dispersão, nós dispersamos com muita facilidade tudo o que acontece no nosso mundo interior e não guardamos nada. Essa é a expressão usada por Emmanuel. Essa dispersão íntima. Quem sabe seriam essas múltiplas ideias? A legião a que se refere esse espírito. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a maneira mais fácil de resistir ao mal. E a resposta dos Espíritos nos diz que um sábio do passado já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Como que nós vamos nos conhecer se não temos controle sobre a nossa personalidade? Se somos dispersos intimamente. Mas aqui está a receita: conhecer-se, buscar o nosso mundo interior, fazer essas perguntas que fazem com que a gente olhe para dentro e pergunte-se: mas é mesmo, quem sou eu? Eu tenho até este nome, mas na verdade quem sou eu? Porque eu sou uma soma de personalidades, de experiências muito grandes e muito ricas, que vêm de tempos às vezes que nem lembramos mais. Este é o que eu sou, esse espírito em evolução em apenas mais uma etapa das suas experimentações, para a sua evolução. Então, as perguntas de Jesus ainda ecoam no nosso mundo interior, revolvendo o que está parado, estagnado em nossa alma, fazendo com que a gente realize esse movimento para descobrir o que precisamos nos lembrar. Às vezes, lembrar quem somos, o que estamos fazendo. Fazendo com que recordemos a nossa essência, o que nós somos em realidade. Para realizar essa viagem interior de autoconhecimento, é indispensável pensar, sentir e viver como espírito imortal, que é o que somos. Nós não somos esta personalidade desta vida. Nós somos um espírito imortal em mais uma experiência, que transita pelo universo na busca do seu aperfeiçoamento. Precisamos, para o nosso autoconhecimento, transcender ao mero saber. Não basta saber. Tem que entender o que significa isso para nós, para o nosso mundo interior, para a nossa alma, para nós como espíritos imortal. É essa vibração interior que transforma tudo em algo proveitoso para o nosso conhecimento. É o amadurecimento do espírito, é amadurecer-se. Esse é o direcionamento do exercício do autoconhecimento. Nos ensina Emmanuel, ainda em O Evangelho segundo Emmanuel. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueça de preservar-se no bem,
dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda seriedade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Na sua segunda pergunta, de Jesus, desta vez, a Judas: companheiro, ao que vens? Refere-se àquele momento em que Jesus está no Getsemane e chega Judas, acompanhado de uma turba de soldados armados. E ele diz aos seus parceiros, aos que o acompanhavam: é aquele a quem eu cumprimentar, a quem eu beijar nesse momento. E ele se aproxima de Jesus, beija-lhe o rosto, chamando-o Raboni, o mestre, e beija-lhe o rosto. Jesus, com sua percepção extraordinária, sabendo o que se passava, pergunta: companheiro, a que vens? Companheiro. Não era um parceiro, era um companheiro, aquele que o acompanhava. Entre os outros 11 apóstolos, ele era o 12º. A que vens? O que movimenta o teu mundo interior? O que buscas com este gesto, com suas intenções? Essa pergunta também ecoa, ainda nos nossos dias, aos nossos ouvidos. Quando somos iludidos pelos poderes transitórios, pensando que vamos tomar o mundo aos nossos pés, o mundo material, não o mundo espiritual. Nós buscamos aquela coisa imediata, na ilusão de que, quem sabe, se eu servir aos espíritos, se eu servir a Jesus, eu vou ganhar o mundo. E nós pedimos coisas completamente humanas e transitórias, materiais, dentro dos nossos templos religiosos, dos nossos centros espíritas, na esperança de conseguir emprego, de conseguir riqueza. São poderes transitórios. Aí vem Jesus e pergunta: companheiro, ao que vens? Essa pergunta ecoa dentro dos nossos corações ainda hoje, porque ainda estamos revestidos espiritualmente das mesmas ilusões e desacertos a que Judas estava naquele momento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 182, pergunta aos espíritos qual o objetivo da nossa encarnação no mundo material. Por que nós precisamos ainda encarnar, envergar a condição material? Ao que os espíritos dizem-nos, em resposta, que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nós chegarmos à perfeição. Descobrirmos-nos como espíritos evolutivos, como espíritos eternos e imortais, como cidadãos do universo que estamos transitando na Terra para aprender o que esse mundo tem para nos ensinar. Esta é a razão da nossa encarnação: aprender a aperfeiçoar-se. Para alguns é missão, para outros experiências, às vezes expiações. Mas todos nós estamos aonde nós podemos colaborar com a obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus, ao que André Luiz nos intitula nesse momento de co-criadores, copartícipes da criação divina. Deus nos põe aonde nós podemos servir nesta encarnação para contribuir para a evolução geral das coisas e dos seres. Então, perguntemo-nos: qual é a nossa missão? Ela é de grande porte ou refere-se a nós mesmos, às nossas superações necessárias ao nosso autodescobrimento? O que nós estamos fazendo no mundo? Por que nós chegamos aqui? E qual é a nossa tarefa? Vamos olhar para os lados e tentar entender
para que não venhamos cair em dispersão. Entender o que nós estamos fazendo, qual é a nossa missão, por que nós estamos no mundo. Ao chegar num centro espírita, por exemplo, perguntemos-nos, a nós pelo menos, nós espíritas que nos damos por tão conscientes, por evoluídos, por estarmos estudando o mundo dos espíritos. Alguns espíritas, nós talvez nos coloquemos entre esses, se acham a fina nata, porque compreendem agora como é que funciona o mundo dos espíritos e a sua capacidade de interferência no nosso mundo. Tola vaidade. Nós somos iguais a todos. E todos nós estamos evoluindo. Isso é o que importa. Isso é que realmente conta. Então, ao chegarmos no centro espírita, perguntemos: ao que venho? O que eu procuro no centro espírita? Até mesmo aquele outro que venha pela primeira vez, faça-se essa pergunta também. O que eu estou buscando? Estabilidade humana, material, financeira, social? Ou conhecimento espiritual? Crescimento espiritual? Que é o que realmente importa, o que nós realmente precisamos encontrar. O que o Centro Espírita nos oferece é um agrupamento de pessoas destinadas, reunidas, com a intenção de aprenderem sobre o mundo espiritual, sobre a sua realidade espiritual e quais são os caminhos para encontrarmos a nossa evolução, a nossa paz, a nossa felicidade, via questões puramente espirituais. Se precisamos de emprego, de condições humanas para a nossa estabilidade, conquistemos a estabilidade espiritual e o resto tudo se acrescenta. Porque aí estaremos conscientes e em condições de estabelecer a paz no mundo exterior. Porque a paz do mundo exterior depende da nossa paz íntima, do que nós estamos fazendo dentro da nossa alma. Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostra qual é o caminho a ser seguido. Isso nos remete à pergunta seguinte: que buscais? Que tem muito a ver com a pergunta anterior. É quando João nos ensina no capítulo 1, de 35 ao 38, João Batista, à beira do rio, vê se aproximar o Mestre Jesus e diz aos seus discípulos, aos seus seguidores: eis o Filho do Homem, aquele que vem para transformar o nosso mundo. E esses dois companheiros de João vão ao encontro de Jesus e começam a segui-lo. E ele se volta a esses dois discípulos de João, o Batista, e pergunta: que buscais? É outra pergunta que mexe no nosso mundo interior. O que é que nós estamos buscando nesta vida? O que é que nos interessa, o que nos movimenta? O que é que nós estamos ansiando por encontrar? Que buscais? Quando Jesus nos faz essa pergunta, nos remete ao nosso mundo interior, numa autoanálise, para entender. E aí é que nós vamos precisar fazer com que se movimentem as coisas do nosso mundo interior para compreender o que realmente nos mobiliza, o que nós estamos procurando. Quando chegamos ao centro espírita, o que lá nós buscamos? Qual o alimento verdadeiro, o que alimentamos verdadeiramente no nosso mundo interior? O que queremos alcançar e o que temos, o que nós temos para contribuir. Porque é muito comum nós irmos ao encontro do nosso culto, da nossa missa, da nossa sessão espírita ou qualquer outra, para buscar. E raramente nos perguntamos o que eu tenho para contribuir. O que eu tenho para contribuir com o mundo, com as pessoas, com a minha família, com a minha agregação religiosa,
com a minha comunidade, a minha vila, a minha cidade, o meu país? O que eu tenho para contribuir? Não importa nesse momento o que eu quero encontrar, o que eu busco, mas o que eu posso dar em retribuição, ou simplesmente em criação de méritos. Porque se eu quero encontrar algo, eu tenho que criar méritos para que isso venha para mim. E como espírito? Espírito em evolução. O que nós buscamos? O que buscais, querido irmão? Emmanuel nos diz que quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Nos dá uma dica muito importante. Inclusive faz esse entrechoque entre liberdade e obediência. Que é uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos em liberdade, nós queremos não obedecer a nada. Simplesmente decidir por nós mesmos. Essa é a nossa ideia. Mas Emmanuel nos diz que para nós nos sentirmos livres, livres das nossas amarras, das nossas dores, das nossas angústias, precisamos obedecer aos desígnios superiores. E aqui vem dois entendimentos. A princípio, todos os desígnios que vêm de cima para baixo. E por outro lado, se refere aos desígnios que vêm da providência divina, aos quais nós estamos submersos, submetidos, e que nem sempre nós compreendemos. Quando nós entendermos e acatarmos, aceitarmos essa imposição da própria existência, nós vamos conseguir lidar com mais liberdade com as coisas que nós temos dentro do nosso mundo interior. Ainda Emmanuel, ainda em O Evangelho por Emmanuel, ele nos diz, assim, escuta no íntimo, em cada lance da própria atividade, a austera palavra do Consolador Divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, atenção para o que nós falamos. Medita em torno das tuas aspirações mais ocultas e se revolver do que está escondido no nosso mundo interior. Que respostas forneces à indagação do Senhor? Quando Ele nos pergunta. Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado, serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Lembra-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer para o nosso mundo interior. Esta é a pergunta de Jesus que insiste em ecoar no nosso mundo interior. E respondamos com noção de que somos espíritos imortais e que precisamos entender o que é que realmente nos movimenta. Na pergunta seguinte, quantos pães tendes? Num desses momentos em que Jesus multiplica os pães, diz ele, estamos há 3 dias a caminhar, e essa turba nos segue, sem alimentação. Diz Jesus, tenho pena de mandá-los embora sem nada, sem alimento. Alguns moram tão longe, não podemos mandá-los sem recurso nenhum. E então pergunta, quantos pães tendes nas sacolas? Eles vão, olham e contam, 1, 2, 3, 4, 5 pães. Mas a turba é tão grande, outros peixes, poucos, para aquela quantidade tão grande de pessoas. Não vamos entrar no detalhe da multiplicação dos pães e dos peixes, que não é o tema para esse momento. Mas é a pergunta que ecoa para o nosso espírito imortal. Este olhar para dentro, ver o que já há em nossa alma, o que já temos para dar
de nós mesmos. Quando falamos nos pães, não necessariamente o pão material, mas o pão do Espírito. Aquela água que descedenta a sede eterna. Este é o pão que vamos buscar dentro da nossa alma. O que tens? Quantos pães tendes? Quanto nós já temos na nossa alma de possibilidade de servir? Não nos limitemos na nossa falta de fé e de confiança. Observemos com honestidade e com carinho o que nós já podemos contribuir para o mundo, para as pessoas, para todos. Quantos pães tendes equivale a dizer que recurso dispomos, tanto material quanto espiritual, que já podemos servir. Pouco já pode ser repartido sem medir. O pouco, que seja pouco. Mas é esse pouco que precisa ser repartido. Porque quanto mais nós repartimos, mais cresce dentro de nós. Esta é a lei do amor, da caridade, do servir. É a lei do bem. Quanto mais nós nos utilizarmos desse bem que já há em nossa alma, esse amor que já cresceu em nossos corações, mais ele se multiplica. Esse pouco que nós vamos descobrir, esses poucos pães, materiais ou espirituais, vão se multiplicar dentro da nossa alma. E já poderemos passar a servir. O simbolismo é todo material, mas pode ser observado muito mais além. Em várias passagens do Evangelho de Jesus, a referência é inteiramente material. Mas as perguntas de Jesus não são de ordem material. Elas vão na direção do espírito, da alma. Então esses pães não é o pão material, mas o que nós temos para servir ao outro, em toda e qualquer circunstância. Mesmo porque grande parcela da humanidade, que precisa muito de atenção, de carinho, de compreensão e de conhecimento, não está passando fome ou frio. A este não é o pão que há necessidade, o pão físico. Pouco recurso não é desculpa para nada fazer. É motivo para fazer existir mais recursos dentro do nosso coração. Então, estão conosco há 3 dias e nada tem. Isto é empatia, é sentir o outro. Jesus nos deixa nesse momento uma lição de que ele observava a situação dos outros, não apenas a sua, mas sentia que aqueles precisavam de empatia, de compadecimento. Não esperou que pedissem que lhe servissem pão, mesmo porque sabiam que nem pão tinham, além das provisões para aquele grupo restrito de 10, 12, 13 pessoas. Mas era uma turba que alguns pães não serviriam. Mas isso não importa, porque era servido com amor e com luz, e todos seriam atendidos de uma forma ou de outra. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos diz que a providência é reservatório do amor infinito, em doações permanentes, solicitando canais de expressões que distribuam aos quais provê com matemática previsão. Olhem só que expressão importante para nós. O amor a providência divina é esse reservatório infinito de amor, que espera encontrar a expressão daqueles que distribuem e vai provê-los com matemática precisão. A fé, o trabalho no bem. Trabalhe, o resto vai ser acrescido pela providência. Na pergunta seguinte, quando Jesus pergunta
por que dormis? É esse momento também, já no Getsemane, em que Lucas registra no capítulo 22, de 39 a 46, aquela passagem em que ele chega ao Monte das Oliveiras e se afasta dos apóstolos para orar, recomendando-os que permanecessem em oração. Ao retornar, encontra-os dormindo. Não é um gesto de displicência, de desinteresse, de acomodação? Nós não estamos falando deles, dos apóstolos. Nós estamos falando de nós, porque essa pergunta ecoa ainda hoje nos nossos espíritos. Por que nós dormimos ainda? Não é aquele sono da noite que é necessário e inevitável, mas espiritualmente porque ainda estamos tão sonolentos, tão parados, tão sem ação espiritualmente falando. Por que ainda nós dormimos? O sono da indolência, da falta de providência para nós mesmos. Por que não oramos para não cair em tentação? Nós ainda estamos nessa lassidão. Não agimos, não fazemos nada, nem por nós, nem pelos outros. Precisamos começar a tomar consciência de que somos espíritos em evolução e que tudo compete para guardar alguma coisa, ou não, no nosso mundo interior e que nos seja útil mais adiante. Os ensinamentos de Jesus se moldam às circunstâncias em que nós estagiamos. E essa denuncia a nossa paralisia espiritual. Precisamos agir mais. A evolução impõe mudanças de atitudes, mudanças que às vezes nós forçamos em nós. Nós precisamos às vezes nos impor determinadas formas de pensar e agir para que elas cresçam dentro do nosso mundo interior e nós saiamos dessa letargia. Por que dormis? É um alerta para estarmos despertos para os valores essenciais, os valores da alma. Acordemos. Já é tempo de acordarmos. Nós espíritas estamos extasiados com a promessa do mundo de regeneração. Os espíritos nos prometem que o nosso mundo está em transição para um mundo de regeneração. E nós espíritas, os espíritas, estamos extasiados com essa esperança, esquecendo que a transformação a que os espíritos se referem não é a transformação externa do mundo. A Terra vai se transformar. A Terra é hoje o que era no tempo de Jesus. E aqui a séculos vai ser a mesma coisa, com as transformações que nós, pela quantidade que somos, vivendo no mundo, pelos nossos desrespeito à natureza, ainda fazemos. Essas também nós vamos ter que aprender a administrar com mais respeito e mais carinho, com mais noção do que nós estamos fazendo com a nossa casa. Mas a Terra é a mesma. As revoluções, os climas, os raios, os trovões, os terremotos, as enchentes, sempre existiram e vão continuar existindo. De repente é uma lama que desliza lá, é um tremor que acontece acolá, mas isso sempre existiu e vai continuar existindo porque as leis físicas do nosso mundo são estáveis até ali, mas são, e vão continuar acontecendo. A transformação é do indivíduo que se transforma em um ser em regeneração, que supera as suas experiências expiatórias e passa a ser um ser em regeneração. Então, o que está em transformação são os espíritos envolvidos no plano Terra. Não é a Terra que vai se transformar. Somos nós que precisamos transitar de pecadores, de mais ligados ao mal, com ainda noções de inferioridade, para um espírito em regeneração, crescendo para a superação dos seus males, ligando-se ao bem. Essa é a transformação que os espíritos esperam de nós. De nós espíritas? Não. De nós, humanidade. Precisamos transformar-nos em seres em regeneração. Emmanuel, em O Evangelho por Emmanuel, nos diz:
Recordando a prece no Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dominados nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se às suas imperecíveis explicações como se fossem sonâmbulos, dormindo, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão somente no instante da morte do corpo em soluços tardios. Que lês? E essa vem direto aos nossos corações espíritas. O que lês? Nós conhecemos tantos livros, nós lemos tantas vezes os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que isso significa dentro da nossa alma? O que isso foi suficiente para a nossa transformação? Nós sabemos, às vezes, versículos completos dos Evangelhos de Jesus, textos inteiros. Repetimos facilmente textos completos, às vezes capítulos inteiros do Evangelho de Jesus. Mas o que isso significou dentro da nossa alma, para a nossa transformação como seres espirituais? Como lês, quer dizer, o que você entendeu do que leu? O que você guardou? O que isso transformou dentro do teu âmago? Qual seria a nossa pergunta para Jesus? Seria relacionada à nossa inteligência ou aos sentimentos? Seria de cunho moral, espiritual, ou seria inteiramente de ordem material? Falo isso porque muitas vezes nós recebemos no nosso atendimento fraterno nos centros espíritas pessoas que pedem ajuda porque filho perdeu o emprego, porque fulano está doente da perna, porque outro está... São doenças físicas, inteiramente físicas, e que compete ao médico. Ao médico trabalhar essas questões. Nós podemos contribuir no centro espírita para que serene o espírito e possa criar condições para curar-se. Porque grande parte das nossas mazelas físicas nascem do espírito, dos desequilíbrios da alma, dos erros de conduta, que criamos os nódulos espirituais que se explodem no mundo material, transformando-se em cânceres, em doenças outras, infecções, ou sabe-se lá o quê. Mas a cura da doença física é com o remédio competente para o qual o médico estudou, e ele sabe o que fazer. A cura espiritual é de outra ordem e que às vezes está ligada a essa doença física. Mas é um médico que cura a doença física. A orientação espiritual é para que você se equilibre e possa estar sereno, tranquilo, consciente no momento que vai arrumar emprego ou no momento que vai curar a sua doença, criando condições espirituais para que a cura se faça. Porque o médico vai curar a doença física, mas a alma continuará doente e vai adquirir outra doença ali adiante, porque é da sua expiação ou é porque simplesmente da sua invigilância e da sua inconsciência, da sua dispersão íntima. Jesus, ao invés de responder, rebate com outra pergunta. É muito comum para Jesus fazer esse exercício de fazer com que a pessoa se volte para dentro de si. E em vez de responder, demanda uma pergunta. O que queres tu de mim? O que tu tens a servir? Segue-se depois a parábola do semeador, do samaritano. A essa pergunta, o que lês nas leis sagradas? Segue-se a história do samaritano, que é um dos mais belos momentos do Evangelho de Jesus. Uma das histórias mais profundas e mais tocantes, de um grande
sentido existencial, de um grande sentido espiritual ao qual nós não conseguimos nos fazer indiferente quando estamos diante dessa história. A parábola do samaritano. Aquele que a princípio nada teria a servir ou que teria motivos de sobra para simplesmente passar adiante. Aqueles que tinham obrigações do entendimento das leis do Espírito estavam com pressas e com interesses. Não vamos julgá-los, não se sabe o que os movimentava, mas passaram para o outro lado e seguiram adiante. Aquele outro que a princípio não tinha nada a ver com a situação, que subia na direção de Jericó, parou e serviu, sem perguntar, muito além do que lhe era obrigação humana, fazendo todos os recursos. Essa história, essa parábola é simplesmente magnífica e merece todas as vezes a nossa atenção e o nosso carinho, para que nós venhamos a descobrir o que é que estamos lendo nas leis. Porque o que nós lemos é uma coisa, o que nós sabemos de cor e salteado é uma coisa, mas o que já toca na nossa alma, o que modifica, o que transforma, o que se torna consciente dentro do nosso espírito, passa a ser vivência, isso é outra coisa. É muito mais importante o que nós temos em essência, o que nós somos em essência e o que nós sabemos. Há uma diferença considerável. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, referindo-se ao texto O Homem de Bem, que é um texto de maravilhosa lição, no Evangelho segundo o Espiritismo e também lá no Livro dos Espíritos. O Homem de Bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como sendo o mesmo que o outro. O verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, sendo o mesmo, um e o outro. Não tem como ser espírita sem ser cristão. Todo cristão vive integralmente, embora não conheça a doutrina espírita, não tenha contato nenhum, vive integralmente os conhecimentos que a doutrina nos ensina a ser. Que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? É aquele momento em que Jesus, após a crucificação, após a ressurreição, retorna e ainda não é reconhecido por aqueles dois que caminhavam pela estrada e comentavam sobre o que havia acontecido e trazendo as suas impressões sobre tudo o que tinham vivido naqueles 3 dias do Calvário. E trocavam suas ideias, como nós fazemos com a nossa pandemia, com os resultados da nossa pandemia. Falamos, comentamos, trocamos dados, frios e sem importância. E então vem Jesus e nos pergunta, que palavras são essas que trocais enquanto caminhais? Nós estamos em processo de evolução. Nós estamos caminhando como espíritos para a nossa eternidade. E ainda estamos presos a essas coisas que acontecem no mundo e não tirando lições nenhuma do que estamos vivendo. Isso é dispersão. Sobre o que nos detemos a falar. Observe o que nós estamos trocando de ideias. Sobre o que nós estamos falando. Nós falamos daquilo que alimentamos no nosso espírito. E se nós falamos de tragédias, nós estamos alimentando o espírito de tragédia. Se nós falamos, claro que não vamos ser inconscientes ao que está acontecendo. É importante trocarmos ideias e vermos o que as pessoas estão sentindo e pensando a respeito do momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, ou que Jesus viveu naquele momento. Mas não nos deter no sofrimento e na dor e ficar só a comentar aquilo que não vai contribuir nem para o nosso e nem para os outros, em formas de crescimento espiritual. Qual a importância, o teor das nossas falas? Havemos de fazer essa pergunta para nós mesmos.
o teor daquilo que nós estamos falando? Ajuda? É o recado de Jesus para vigiarmos um pouco mais o que nós estamos movimentando no nosso mundo interior. Era a sua maior lição: não desgraça, não comentar a desgraça, mas a lição que aquilo tudo significava para a evolução daqueles seres. Era a lição que importa, e não a desgraça acontecida. Porque não foi uma desgraça acontecida, né? O que restou para nós hoje daquilo tudo, senão uma grande lição. Porque o que importa para nós não é o que aconteceu no monte, na crucificação. Aquilo que infelizmente nós já estamos repetindo ainda até hoje, crucificando Jesus todas as sexta-feiras santa, crucificamos o Mestre em algum lugar na nossa humanidade. O que realmente importa é a vivência toda de Jesus, a exemplificação que ele nos deu. Isso é o que realmente importa. Se esse sofrimento todo faz parte da lição, aí tem a sua importância. Mas o que nós estamos aprendendo com o sofrimento de Jesus? Com a sua vivência, com a sua exemplificação? E isso é o que conta. Esta é a lição que deve ser guardada em nossos corações e que devemos trocar ideias em formas de palavras. O que nós estamos falando? Qual a importância, o teor daquilo que nós estamos externalizando através das nossas palavras? Emmanuel, no livro Mãos Unidas, e é um título muito bonito para um livro, Mãos Unidas, no seu capítulo 6, Verbo e Vida, nos ensina Emmanuel: em matéria de auxílio ao semelhante, urge não esquecer a função poderosa do verbo, daquilo que nós dizemos. As palavras beneficentes são os alicerces fundamentais na beneficência sobre o que estejamos acordados para a edificação do reino de Deus dentro do nosso coração. Já estamos construindo o reino de Deus? As nossas palavras, nossas falas contribuem para a construção do reino de Deus em nós, ou apenas alimentam a desgraça, a tristeza, o pavor, o medo? Esse momento dessa pandemia toda é muito importante para a nossa meditação sobre o que nós estamos falando. Quais são as palavras que nós estamos trocando enquanto caminhamos? Emmanuel nos diz que urge não esquecer as funções poderosas do verbo. E acrescenta: a palavra beneficente são alicerces fundamentais na beneficência, sempre que estejamos acordados para a edificação do reino de Deus em nós. Tu me amas? Essa é a pergunta de Jesus a Pedro. Havia dúvida no coração de Jesus? Não. Jesus sabia que o amava. Sabia que nós o amamos, mas insiste na pergunta e retorna a perguntar, dizendo em seguida, quando Pedro, um pouco assustado, um pouco eriçado, responde: sim, mestre, o amo. E então diz Jesus: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Um pouco mais adiante, pergunta de novo: tu me amas? Pedro, já um pouco irritado, responde que sim, o amo. Mas, então Jesus repete: vai e apacenta as minhas ovelhas. E numa terceira vez, e agora já Pedro um pouco irritado, diz: por que me perguntas se sabe que o amo? Então, vai e apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus repetiu a pergunta? Mesmo porque, se nós tivermos um pouquinho de noção, nós vamos perceber que ele já sabia a resposta. A resposta é simples, óbvia e direta. Não há muito o que meditar. Se amamos ou não amamos ao nosso Mestre Jesus. Mas nos façamos essa pergunta insistentemente e repetidamente para que ela se grave em nosso mundo interior. E é esta a lição de Jesus.
Insiste em perguntar para que ele responda e nunca se esqueça disso. Que o ama e que, portanto, deve apacentar as suas ovelhas. Esta é a necessidade de repetir a resposta para que ela se grave em nossos corações e em nossa alma, para que ela ganhe a grande importância que ela tem. Esta resposta. Sim, o amo. Sim, amamos a Jesus. Então vamos apacentar as suas ovelhas. Vamos dar às suas ovelhas aquilo que elas precisam realmente. E é interessante que ele fixa como pedra angular da sua igreja em Pedro, frágil. Em Pedro, a rocha, como exemplo de edificação e entrega, mesmo na sua ignorância, porque sabia que ali estava um espírito firme e que chegaria à condição necessária para se estabelecer como pedra angular da criação da nova igreja. A igreja que representa o Evangelho, a cristandade como um todo. Jesus não fundou igrejas. Igreja no sentido mais amplo da expressão. Não necessariamente aquela igreja, mas todas as que seguem realmente o cristianismo. Todos os pensamentos e as formas oriundas do pensamento de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Essa chamada também ecoa ainda hoje em nossos espíritos, em nossa alma. A necessidade de levar a mensagem, o conhecimento do Evangelho a todas as ovelhas, para que todas tenham a oportunidade de, em contato com esse conhecimento, crescerem, evoluírem. Cada circunstância, boa ou má, somos questionados pelo Cristo que pergunta: tu me amas? Repetidamente, como para que gravar em nós essa resposta, não apenas a pergunta, mas principalmente a resposta, para nos lembrar sempre e em qualquer circunstância este amor ao Cristo que tem de estar vivo e vivente em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas buscas. O amor ao Cristo tem que estar presente em tudo o que fazemos, em todos os momentos da vida, mesmo naqueles que aparentemente contraditórios à expressão religiosa, a expressão de amor a Jesus, ali tem que estar presente e vivente. Todos os que olham na direção desses que têm o serviço de apacentar as ovelhas, têm que ver na expressão e nas atitudes deste a presença do amor a Jesus. A Jesus ser pessoa, indivíduo? Não. Jesus, aquele espírito que é expresso nos evangelhos. Este conhecimento precisa estar presente em todas essa vivência, em todos os nossos momentos de vida, de ação no mundo, tanto o mundo material quanto no mundo espiritual. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade faz o sublime apelo a nós, principalmente a nós os espíritas, porque ele faz a chamada direta aos espíritas e diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Nos deixa o ensinamento de que é necessário começar pelo sentimento, o amor, como a expressão sublimada do sentimento, que nos move em direção ao apostolado de Jesus. O amor, essa expressão máxima dos ensinamentos de Jesus. O Espírito de verdade nos diz: este é o primeiro ensinamento. O amor entre vós, que é a essência do sentimento elevado, a mais pura essência. Quem possui os seus mandamentos, os mandamentos da lei maior, e os observa, esse me ama.
tem que estar presente, então, em todas as nossas atitudes. Se observamos os mandamentos, se realmente vivemos ele, essa é a expressão do amor. Não é o apaixonamento encantador, mas é a vivência que realmente importa. Ainda hoje podemos ouvir a pergunta de Jesus: tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Seja realmente a expressão da lei maior, do mandamento maior. Observa-o em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Jesus está entre nós? Essa pergunta também nós devemos nos fazer sempre. Jesus está entre nós? Nós vivemos a sua lição? Nós estamos aprendendo a sua lição? Muito mais do que aprendendo, estamos vivendo? Mais uma pergunta de Jesus: que queres que eu faça? Essa é a passagem em que Marcos nos conta que Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jericó. Na sequência diz que foram adiante. E isso é muito interessante, que eles se afastam dessa cidade, que era uma cidade comercial muito rica, muito cheia de ostentação, e eles se afastavam. E à beira do caminho, o cego, de nascença, gritava: Jesus, filho de Davi, cura-me. E as pessoas diziam para que ele se calasse, fizesse silêncio, se mantivesse à margem, sentado à sarjeta. E ele insistia: Jesus, filho de Davi, salva-me. Jesus diz: chama-o. E eles foram a buscá-lo. E ele joga fora o manto, levanta-se e corre na direção do mestre. E aqui de novo, o movimento de ir ao encontro do mestre, de caminhar na sua direção, de correr. Mas ele joga fora o manto, por confiança, porque sabia que não precisaria mais dele. Essa confiança excessiva não, no sentido de demais, mas grande, no sentido de grande, que faz com que ele percebeu que naquele momento ele seria curado e não precisaria mais do manto de andrajoso. Porque ele sabia que se curaria. E nós, o que buscamos? O que queremos que Jesus nos faça? Curas físicas ou dos nossos males espirituais? O que buscamos no Mestre tem sentido material ou espiritual? Bartimeu, mesmo sendo repreendido pela turba, joga fora o seu manto e vai ao encontro de Jesus. Estamos dispostos a largar a nossa simplicidade, da nossa ignorância, e abraçar os compromissos do saber? A muito será cobrado de quem muito tem se servido. Mais será dado a quem mais tem. E então, mais será cobrado daquele que mais sabe. Teremos essa coragem de assumir as complicações do melhor, do mais saber? Ou preferimos adormecer simplesmente na nossa ignorância, no nosso não fazer nada? Lembrando que a grandeza cresce junto os compromissos. Quanto mais saber, mais possibilidades, mais teremos que servir. Aceitar a ação do Evangelho em nós demanda coragem. Temos que ter essa coragem de fazer essa transformação que o Evangelho impõe em nós. Como disse antes, Jericó era uma cidade comercial, rica e luxuosa, cheia de ostentação. E eles saíam de Jericó, não ficaram em Jericó, onde havia abundância, onde havia luxo, onde havia riqueza. Jesus passa e vai adiante. No prolegômeno do Livro dos Espíritos nós encontramos: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes
E Deus não pode servir-se de cego para que faça-se compreender a luz. Quem tocou em mim? Essa lição está lá em Lucas. De novo, aqueles que estão à beira da estrada. Neste caso, a mulher hemorraísa, aquela que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, segundo o texto. Jesus estava no meio da turba e todos o acotovelavam, todos o tocavam. E ele seguia a sua caminhada, às vezes até um pouco célere. E aquela mulher sabia, pela sua condição de mulher naquela sociedade, daquele momento, que não devia levantar-se e impor-se no meio da turba ao encontro de Jesus. Então ela ficou à beira da estrada, esperando que ele passasse. Quando ele passa, ela leva a mão e toca de leve na sua túnica. E Jesus sente isso, esse toque. E diz: uma virtude saiu de mim. Os apóstolos lhe dizem: mas toda a turba lhe toca, todos nós estamos próximos e o tocamos em um momento ou outro. Mas esses faziam parte da normalidade dos movimentos e Jesus não ligava para eles. Mas sentiu uma virtude sair de si. Esse choque anímico, essa energia que flui na direção de alguém. Só quem tenha uma pureza espiritual, uma fineza, um alcance de sensibilidade muito aprofundado, em essência, tem capacidade de perceber esse fluxo de energia. Como não existia a expressão energia, disse Jesus: uma virtude saiu de mim. E essa palavra está muito bem colocada nesse momento, porque uma virtude que foi na direção daquela mulher. A necessidade de assimilarmos as virtudes que estão presentes nas lições do Evangelho. Esta é a lição, porque ela tocou na busca da cura ou na busca da virtude. E recebeu porque estava em condições de receber, porque estava em mérito. E Jesus percebeu isso, a fineza espiritual. E quando nós tocamos o manto de Jesus, será para assimilar virtudes? E essas virtudes vão viver em nós? Vão fazer a diferença no nosso ser? Cada gesto de Jesus tem uma finalidade. E nesse momento ele para e diz: uma virtude saiu de mim. Esta é uma lição que ele precisava deixar para nós. A sensibilidade da virtude. A virtude servida àquele que precisa dela. A virtude que passa a viver nesse espírito que a assimila. Esta é a lição de Jesus. Qual a maior enfermidade que se nota nessa cena? A multidão cega. A multidão cega, esta é a enfermidade notada nessa cena. A outra que precisava Jesus deixar gravada em nós. Essa lição. As pessoas procuravam por interesses os mais pessoais, os mais diversos, mas poucos estavam em condições de assimilar virtudes. E por isso não faziam diferença, não absorviam nada da alma de Jesus. Porque talvez nem tivessem consciência exatamente de o que buscavam. Sabiam que era importante, mas não tinham consciência suficiente de saber o que precisava transformar. A turba que o seguia, em plena cegueira, por interesses pessoais, egoístas. Esta é a enfermidade notada naquela cena. Não a hemorragia da mulher. Essa é a de menor importância, e tanto que foi curada e já passou a não ser mais problema. Desde aquela época até hoje, aquela doença da mulher, aquela hemorragia não existe mais. Sarou, curou, ficou lá naquele tempo.
Mas a nossa cegueira ainda permanece, e por isso Jesus há de dizer: quem tocou em mim? Como quem diz: você tocou em mim na busca de virtude? Você se movimentou na busca dessa virtude? Você ainda está dormindo? Você já saiu da letargia? O que é que você está fazendo de si mesmo? Já buscaste em mim o que precisas? São perguntas difíceis de serem respondidas, mas que nós precisamos nos fazer antes que precise o Mestre vir nos perguntar. No quadro do movimento espírita, estamos sendo tocados? Nós nos tocamos das virtudes? Aqui nós, entre nós espíritas, estamos assimilando o que precisamos de virtudes? Estamos sendo tocados por Jesus, que as virtudes estão fluindo em nós? O Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio para que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alívores, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. As coisas do mundo são impotentes para trazê-las. Precisamos trazê-las para dentro da nossa alma, porque aí é que realmente vai fazer a diferença. Jesus continua a nos questionar, a nos perguntar: o que nós estamos servindo? O que nós estamos aproveitando? Quem somos nós? Qual é o seu nome? Ainda estamos dormindo na vida? Ou já está na hora de nos acordar? São perguntas profundas, que mexem no nosso mundo interior, que revolvem as coisas que estão adormecidas e às vezes esquecidas, mas que estão em nós. Ouçamos as perguntas dos evangelhos feitas aos nossos corações. Que nós possamos fazer a nossa parte, nos movimentar na busca desse aperfeiçoamento, na busca dessa conscientização do que queremos de Jesus, que queremos que Ele faça por nós. O que nós podemos servir na sua tarefa? Tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas.